Gálvaro. Uhum. Nós vamos bater um papo sobre missões urbanas, as realidades e culturas nas cidades, como evangelizá-las, discipulá-las, e separar aí uns minutos, aí, uns 40 minutos para pergunta. Excelente. É bom esses assuntos de hoje a gente falar sobre isso que é bem atual para essa época que estamos vivendo e depois disso uma igreja mais adaptada a crises, né? Sim. Eu acredito que vai ser uma boa palestra. Nós estamos aguardando mais um instante. Bem, mas graças a Deus por estarmos aqui, mais uma palestra hoje e com alguns pastores que estão chegando, pastoras. Daqui a alguns instantes, esse é um dia da semana, segunda-feira, e vocês sabem, essas palestras a gente procurou fazer em dias na segunda, porque a gente pensa que não tem tanta atividade pastoral, né? Alguns pastores não folgam, né? A gente tem essa expectativa. Outros são biocupacionais, têm o seu trabalho, além do pastoreio da igreja, mas certamente nós teremos um número de pessoas aqui, vão multiplicar essa mensagem, possamos alcançar mais pessoas. As últimas mensagens têm alcançado muitos pastores e líderes, e certamente o tema de hoje, missões urbanas para essa década da evangelização, é uma década importante. Eu conversava com o pastor Jonathan e ele disse, a nossa meta é zero. Zero de pessoas não alcançadas e alcançadas. A gente quer terminar esses 10 anos alcançando todo mundo. E nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso nas grandes metrópoles, os grandes problemas urbanos, que certamente faz a igreja pensar sobre essa necessidade de alcançar pessoas. Olá, meu querido pastor Algálvaro, um grande prazer ter o senhor aqui conosco. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus. São agora 19h32 e nós vamos enviar aqui no chat para que você faça isso, porque no final, no dia 4, será a última palestra. Nós temos aí alcançado da parte de Deus esse bom tempo para algumas palestras excelentes. Essa vai ser uma outra palestra que vai, com certeza, completar e nos ajudar a entender um pouco mais dos problemas urbanos, dessa situação a nossa sociedade enfrenta. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade de estarmos aqui. Te louvamos pela vida dos teus filhos. Ó Deus, teus servos que, Senhor, estão aqui como convidados para trazer essa palestra tão importante para nós. Estamos dispostos a aprender e assim compartilhar, ó Deus, com outras pessoas que possivelmente podem não ter a oportunidade de participar desse momento tão importante, Senhor, de receber essa palavra. Te pedimos graça sobre cada um dos ouvintes aqui, que possam entender aquilo que, Senhor, for comunicado pelos teus filhos. E que, sim, assim, Pai, nós possamos pôr em prática no decorrer desse tempo, enquanto sua igreja estiver aqui, com a sua missão, para cumprir com êxito, Senhor, esse trabalho, Pai, de alcançar pessoas nesse mundo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Amém. Bom, o Gálvaro é um dos líderes da Igreja Sal da Terra, né, que até então tinha umas 100 congregações, e ele pode preencher esses detalhes. É um líder muito dinâmico, muito voltado para o tema de missões urbanas, com bastante experiência, todo o movimento de igrejas chamado Sal da Terra, atuando nos centros urbanos, com muito conhecimento das diferentes culturas e realidades das cidades. Portanto, ele é uma autoridade, na verdade, sobre o tema de missões urbanas, e a gente tem muito para aprender com ele, porque não é só a teoria, é a prática. E ele é atualmente também o presidente da Aliança Evangélica. Ele foi meu sucessor ali na Aliança Evangélica. Nós temos esse conceito na Aliança Evangélica que a gente sai sem sair, né? A gente sai da diretoria, de algum conselho coordenador, mas a gente continua afiliados e apoiadores e caminhando juntos, porque a essência da Aliança Evangélica é a unidade, e unidade é a própria expressão do coração de Deus e da obra missionária de Deus, da missão de Deus, para que o mundo creia. Ele espera que nós sejamos um em Cristo Jesus, como o próprio Senhor Jesus é um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade. Então, a proposta da aliança é muito missionária na sua essência, ainda que muitos não a percebam assim,
E foi por isso que eu estive tão envolvido, estou envolvido com a Aliança Evangélica, e ali eu conheci muitos líderes, conheci o Gálvaro, conheci o pessoal do Sal da Terra e pude perceber os seus dons, os seus talentos nessa área aí, né? Evidentemente que ele é casado, se eu não me engano, ele tem uns 3 filhos, ele pode falar um pouquinho também dele mesmo. E a gente estava pensando em bater um papo, não fazer em forma de palestra, assim, muito estática. A gente vai batendo um papo e vamos preenchendo as lacunas, e num dado momento a gente abre para perguntas aí, né, nesse bate-papo bem democrático que esperamos fazer. Ô, Galvaro, você está com a palavra, você pode melhorar a sua apresentação aí, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer ao convite, né? A indicação do Silas aí, juntamente com o pastor Isaac, para a gente poder estar junto nesse painel. Para mim é um privilégio, um prazer, uma grande responsabilidade dividir esse tempo com o Silas aí, a experiência, né? A gente tem caminhado junto já há alguns anos, dentro da aliança, como ele citou, e de fato eu sou casado com Fabiana, né? Estamos casados desde 94, desde 92, não fala isso para ela que eu falei a data errada, não, senão briga comigo. 92, né? Então nós estamos indo para 30 anos de casados, no ano que vem. Nós estamos com 3 filhos, Tiago, Gabriela e Elisa. Sou pastor de uma igreja aqui em Uberlândia, e essa igreja é uma igreja plantadora de igrejas. Nós já plantamos, a partir da nossa congregação, uma delas dentro do Sal da Terra, cerca de 60 e poucas igrejas. Nós temos trabalhado com essa história das missões urbanas, né? Lá desde a minha conversão, na área de evangelização. Depois a gente estava envolvido integralmente no movimento chamado Tribal Generation, né? Que a gente trabalhou aí montando equipes em toda a América Latina. Depois nós fomos para a Europa, Ásia, e a gente teve a oportunidade de conhecer muitas realidades e culturas, mas que nenhum país, né, tem toda a cultura como o Brasil, né? A expressão brasileira cultural é uma coisa linda, maravilhosa, que também apresenta para a gente desafios ainda maiores, né? Para falar a linguagem de maneira que as pessoas compreendam do que nós estamos falando do Evangelho, preciso conhecer as culturas e ministrar a essas culturas. Então, eu sou pastor aqui em Uberlândia, e atualmente, um grande desafio, né, que a gente recebeu aí de estar à frente, coordenando o conselho coordenador da Aliança Evangélica, e a gente já começou o ano com pandemia, né, já foi um ano desafiador aí, agora uma nova etapa, está no 2º ano aí com uma etapa de aprendizado, né, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo. Então, um pouquinho de mim, a gente vai conversando aí, espero poder acrescentar alguma coisa na vida dos irmãos aí, mas como o Silas falou, a gente fez uma opção para ser mais uma conversação do que exatamente uma palestra, né? Mas a gente vai tentar repartir um pouco do nosso coração com vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre a relevância de missões urbanas e deixar o Gálvaro completar. Evidentemente que eu estou muito envolvido em missões transculturais, e a gente de missões transculturais tem bastante preocupação que o Evangelho chegue em todas as línguas, todos os povos, todas as etnias, e as últimas etnias estão muito isoladas, e a maior parte delas ainda isoladas na nossa Amazônia, no Vale do Javari, mas nós estamos falando de etnias bem pequenas, com poucas pessoas e bastante barreiras, bastante isolamento. Mas, por outro lado, a população mundial não é isolada, assim, em florestas, ela vive em cidades, e as grandes cidades recebem pessoas de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Se a gente pensar em São Paulo e recentemente no Brasil, com a imigração de haitianos, venezuelanos e também pessoal do Oriente Médio, com a guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, por aí afora, trouxe bastante estrangeiros aqui para o nosso país, morando nas nossas cidades, de tal maneira que na cidade é bem estratégico você olhar para a realidade nacional nas cidades e a própria realidade transcultural
na nossa cidade, e as várias diferenças também sociais, culturais. As cidades são muito desafiadoras, porque não dá para evangelizá-las com a mesma linguagem, né? Com a mesma estratégia, porque ela tem grupos e segmentos muito diferentes. Então, missões urbanas é muito relevante, porque a população mundial muda-se para a cidade e ela tem uma diversidade cultural, linguística e social enorme, e religiosa também. E, nesse sentido, é bem estratégico para o mundo missionário considerar bastante o tema de missões urbanas. É nesse contexto que eu queria perguntar e pedir para o Álvaro falar um pouquinho sobre o que ele tem percebido dessa diversidade aqui no Brasil, a partir de sua experiência pessoal. O que foi que você aprendeu que parece que ia funcionar, mas de repente você percebeu que para diferentes grupos não tinha relevância nenhuma e tinha que mudar a estratégia, a visão, a mesma linguagem? Alguma coisa dentro dessa linha? Bom, a primeira coisa que o Silas cita, que é extremamente importante, né, é compreender culturas, né? E talvez quando a gente está falando de uma cultura muito diferente da nossa, quando a gente está falando de evangelização dos povos das ilhas do Pacífico, né? Então a gente precisa preparar os nossos missionários, a gente precisa aprender uma língua nova, aprender o que significa o que eu digo, como eu digo, quando eu falo, quando eu deixo de falar, o que o silêncio fala dentro dessa cultura, qual é os parâmetros de moralidade, ou seja, há uma dinâmica muito grande que o missionário precisa ser extremamente bem preparado para ele resistir nesse campo longínquo, né, que a gente às vezes pensa. O problema é que durante muitos anos a gente não percebeu as culturas geracionais dentro das cidades. Como o Silas colocou, o mundo cada vez mais se torna urbano, né? Ou seja, nós estamos vendo uma mudança aí nos últimos 200 anos, e mais recentemente 1950, né? Onde dá um salto. Até anteriormente a gente tinha 15% da população mundial em cidades, né? Depois, em 1950, isso pula para 30%. A expectativa agora é que nos próximos anos, lá 2040, 2050, nós estamos falando de 70% da população mundial em cidades, o que já acontece nos países de primeiro mundo, aquilo que é os chamados países mais desenvolvidos, né? Cerca de 73%, 74% da população estão nas cidades. E isso cria uma oportunidade como nunca também vimos na história, porque antes, para alcançar todos os povos, né, nós temos que cruzar oceanos, temos que encontrar rincões, que é a realidade do Brasil ainda em alguns aspectos, quando a gente fala de pequenos povoados, né, pequenos grupos de assentamento de pessoas, ainda temos grande dificuldade, principalmente dentro da nossa Amazônia, do sertão brasileiro, muitas coisas acontecendo. Mas a oportunidade de ver a população migrando para as cidades, onde nós temos grande ajuntamento, que é a possibilidade do caos, né, quando vem uma pandemia como essa, ou seja, é impossível evitar o contágio de maneira massiva, porque o transporte urbano é utilizado por a maioria da população, o ir e vir. A gente está falando de pandemia, a gente começou a falar sobre isso, é bom saber um dado importante, né? A população brasileira ficou em lockdown, em quarentena. 80% saiu para trabalhar, porque há diversas áreas que não pararam, né? Isso cria uma sensação equivocada para a gente. Quando a gente pensa assim, está tudo parado, às vezes as pessoas em torno da gente, numa classe social mais alta, essas puderam ficar nas suas casas, né, com distanciamento. As demais não. Então, quando o Silas pergunta aí quais são as oportunidades e os desafios culturais, né, eu quero contar uma história, não sei quem aqui é aí da Bahia, de Salvador, se tem alguém de Salvador, né? Quando a gente vai ali para Cajazeira, Sal da Terra tem uma igreja ali. E ali tem Cajazeira 1 até não sei que número, que é de quantos cajazeiras que são, né? Não sei se são 15, sei lá quantos, muitos, um do lado do outro, o bairro vai se desdobrando, né? E aquilo ali é uma rua, uma avenida, não sei o nome dela, mas ela deveria ser estudada por antropólogos, né? Porque ali assim, tem uma igreja do lado da outra,
e toda a diversidade de igrejas que a gente imaginar, de expressão, ali tem. E por que eu estou falando isso? Porque cada nicho, cada grupo daqueles é capaz de alcançar pessoas que se identificam com aquela linguagem, com aquela cultura. Porque a gente podia dizer, não, mas para que tanta igreja na mesma rua, né? Até parece um mercado livre, é a coisa mais interessante. Talvez tenha alguém aqui de Salvador que saiba do que eu estou dizendo. Então, eu creio que, na nossa experiência, como nós podemos identificar esses grupos que existem dentro das cidades e que têm particularidades que talvez a forma de evangelização precisa ser adequada para que ela fale dentro daquela cultura, para que ela alcance as pessoas na sua linguagem e que talvez a gente conversar com os alunos da universidade através da BU, isso é totalmente diferente quando a gente tem que conversar com os meninos, né, dentro de uma escola de periferia, de grupo escolar, como a gente tem aqui na cidade de Uberlândia. Ou seja, a gente vai ter que encontrar a maneira. São brasileiros, falam a mesma língua, acessam a mesma grandes mídias nacionais, mas que têm particularidades, né, muito distintas e que precisam ser apercebidas pela igreja. Então, eu creio que o desafio nosso é olhar para a cidade como a grande oportunidade da evangelização, mas também não pensar, porque é uma mesma cidade, todo mundo tem a mesma cultura. Então, eu creio que o maior equívoco que existe da igreja é pensar que uma só estratégia será capaz de alcançar todos dentro daquela cidade. Para quem é de São Paulo, uma mega cidade, uma das maiores, o maior da América do Sul, uma das maiores do mundo, né? Quando a gente está falando da grande São Paulo, nichos, culturas, linguagens, formas, métodos, aproximações muito distintas, né? Então, a gente precisa entender exatamente a missão da igreja, da minha igreja local, a quem eu fui chamado a compartilhar, porque não adianta a gente imaginar que uma só estratégia será capaz de responder ao anseio de toda uma população. Se a gente quer alcançar, nós vamos precisar de um trabalho. E aí eu acho que nós precisamos de irmãs, né? Igrejas co-irmãs, porque ninguém vai dar conta de fazer essa tarefa sozinha. A evangelização não é tarefa para um único grupo religioso, denominacional, cultural. É necessário uma grande diversidade, um trabalho de pesca coletiva, de redes, né? E não de anzóis, e a gente precisa entender isso. Então, eu creio, Silas, que o maior desafio é entender as culturas dentro da cidade para poder falar com essas culturas. Você sugeriu assim uma aliança de igrejas na cidade, coisa que no Brasil a gente não tem essa tradição. A gente tem conselho de pastores que se reúne para tomar café e às vezes pega uma dimensão política municipal, estadual, federal muito forte. E a gente pega, às vezes é mais um evento, aquele conselho de pastores, do que propriamente uma comunhão mais profunda. Essa cultura de alianças de igrejas que talvez vão planejar juntas, vão pesquisar juntas e vão uma aprender com a outra, porque eu atuo mais nessa realidade da periferia, eu mais aqui entre os ricos, eu mais entre os jovens urbanos, as tribos urbanas. A gente não tem muito essa tradição de planejar juntos uma pescaria, no bom sentido, na cidade. Eu queria que você falasse um pouco disso, se você teve alguma experiência em Uberlândia de tentar criar essa aliança de igrejas, e mais ou menos como é que é a experiência prática de vocês de identificar talvez grupos diferentes, realidades diferentes. Evidentemente que o jovem mais rico, né, ele tem até um jeito de falar, ele faz viagens internacionais na cidade. E aquele jovem mais pobre, de periferia, que começa a trabalhar com 14 anos, tende a ir para uma escola mais estadual, municipal, talvez não muito boa, um outro tipo de português, outro tipo de nível, e possivelmente não fala nada de inglês, por exemplo. Como é que foi a experiência de vocês em atravessar essas realidades culturais pela diferença social e realidades culturais pelas diferenças de geração,
e se essa experiência, de alguma forma, também foi meio coletiva com mais igrejas. Eu não sei se eu fiz muitas perguntas numa pergunta só. Bom, vamos começar lá pela aliança de igrejas, né? Eu creio que, falando da cidade de Uberlândia, há um bom ambiente dentro do Conselho de Pastores. É um conselho que tem algumas atividades comuns de trabalhos das igrejas junto, em ações, mas, acima de tudo, há um ambiente de respeito, de chamar-nos de irmãos e respeitar as nossas diferenças. Eu penso que quando a gente está falando de uma estratégia para alcançar um impacto, a gente já viu algumas que algumas cidades experimentaram de forma bonita, conseguiram manter isso sem a conotação política partidária, né? E que é a Marcha para Jesus, por exemplo, que foi uma coisa que começa na Inglaterra, muitos anos atrás, né? Isso se alastra para o Brasil e por muitas coisas, por muitas outras regiões do planeta, e aquilo nasceu de uma coisa muito simples ali, né, em Londres. Quando a gente olha para outras ações, quando a gente está falando de evangelização, impactos, realizações de eventos, normalmente os conselhos e as alianças, como você diz, tendem a fazer essa coisa mais do impacto geral, né? Faz uma convocação, tenha uma reunião de culto evangelístico, qualquer coisa assim, que não é diferente Uberlândia, a gente já teve várias coisas. O que difere Uberlândia é porque aqui a gente começou, alguns anos atrás, um movimento de oração durante um mês, culminando com um evento do aniversário da cidade. Então, durante um mês, as igrejas recebiam motivo de oração pela cidade, autoridade, tudo aquilo. Então, a mobilização das congregações, que isso vai de Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Batista, a um grande engajamento de várias diversas expressões de igrejas em Uberlândia em favor da oração, né? E que culminava nesse momento de distribuição de coisas evangelísticas, ou com um culto no estádio. Há uma festa da cidade no dia 31, que é o aniversário da cidade, isso entrou no calendário da cidade, algumas coisas. Mas eu creio que essas coisas causam esse barulho maior. Falando de experiência prática, eu creio que a gente tem que entender, e talvez essa seja o maior desafio nosso, nesse trabalho de unidade, muito mais a compreensão do outro, no sentido do chamado da vocação, para que eu não seja o opositor, né? Para que na minha estratégia de igreja eu não seja um opositor à forma de ser do meu irmão. Eu creio que isso já é uma grande conquista para dentro das cidades, né? Eu tenho que olhar para as igrejas e não vê-las como as minhas concorrentes, né? Mas eu tenho que olhar para a igreja e perceber que nós somos irmãos com a mesma tarefa, e aí agora sim, cada um compreendendo a sua vocação. Então, quando o Silas coloca assim, bom, eu estou falando de um jovem de periferia da cidade, onde a diversão dele, às vezes, é o carro de som no meio da rua, na praça, e estamos falando de uma juventude mais de classe média, classe alta, que tem acesso a outro tipo de diversão, outro tipo de programa. Isso é uma realidade. Mas há também congregações dentro das cidades que conseguem falar com esse jovem da periferia, e temos congregações que conseguem falar com esses jovens mais universitários. E isso tem que ser compreendido como a beleza do corpo de Cristo, e não como que alguém seja melhor do que quem quer que seja. Eu lembro uma vez fazendo uma palestra sobre gerações, né? Eu tenho um livro que chama A Revolução do Pensamento, como viver a verdade absoluta num mundo em constante mudança. Isso está lá no começo dos anos 2000, eu pensei que a gente não ia ter que fazer essa reflexão mais, e agora que essa pandemia, com esse novo momento de internet, o livro voltou a ser atual, né? Os dados da internet lá são antigos, mas a reflexão é bem importante. Que fala de quê? De que nós precisamos entender o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, olha, eu me dediquei e me empenhei para fazer de tudo para com todos, para que de alguma forma puder. Nenhum de nós será capaz de ser tudo para todos, apesar de podermos nos empenhar tremendamente. Então, o que nós precisamos?
da diversidade do corpo de Cristo, da beleza da expressão do corpo de Cristo. Porque dentro da diversidade da igreja, nós já temos aqueles que são capazes de falar com os diversos grupos da cidade. Porque a igreja é fruto do que a cidade é, dentro das culturas, das formas, dos métodos, né? Igrejas que nascem nos bairros, né? Na área mais periférica da cidade, outros mais na área central, linguagens distintas, diferentes, na mesma cidade. Então, eu creio que se a gente consegue um bom ambiente de unidade, que nem é exatamente por fazer uma coisa junto, que podemos fazer e fazemos, mas que talvez seja de entender a linguagem de cada um. E o meu irmão é capaz de falar com aquele grupo melhor do que eu, então ele está mais contextualizado para alcançar aquele grupo, né? Esse dia eu estava falando com alguns irmãos nossos aqui do Sal da Terra, e a gente, pequenas igrejas, né? Igrejas de 60, 70, que estão mais dentro de bairros, né? A importância dessa capilaridade, porque a gente pensa que é apenas a grande igreja que vai conseguir impactar a cidade. Não, é a pequena igreja espalhada por todos os bairros, em todos os lugares, que vai ser capaz de atender as demandas das famílias, de perceber o bairro, de tornar aquilo mais palatável para as pessoas que estão naquela região. Então, eu creio que nós precisamos compreender o corpo de Cristo e a sua beleza, né? E definitivamente esquecemos que somos concorrentes a alguma coisa, porque ninguém vai ser capaz, né, de cumprir com uma só visão, com uma só forma, com um só método, com um só manual, com uma só maneira, a grande comissão. Isso seria de uma estupidez, de uma arrogância, de uma presunção tão grande que traria a gente, né, num desvaneio. Precisamos uns dos outros. Se nós queremos cumprir o que Jesus nos mandou fazer, nós precisamos de todo o corpo de Cristo, não apenas uma expressão dentro do corpo, por mais bem capacitada, eficaz, né, coerente que seja. Às vezes a gente precisa de uns irmãos bem loucos para poder fazer algumas coisas que a gente mesmo não faz, entendeu? E em vez da gente se levantar com crítica, com acusação, eu preciso absorver isso entendendo o corpo. No corpo precisa ter cabelinho do nariz, né, que a gente fica lá tentando colocar ele para dentro, mas ele é a primeira barreira contra a pneumonia, né? O primeiro filtro, os cabelos do nosso nariz. Então tem irmão que é cabelo de nariz. Eu não quero entrar aqui nas outras partes do corpo para não constranger, mas a gente tem que entender que cada parte do corpo produz algo próprio daquilo para o qual foi criado. Eu te respondi também, depois de tanta pergunta que você fez, né? Não, Galvão, eu gostei muito. Eu acho que aí nós estamos extraindo princípios de missões urbanas muito importantes, que talvez não seja o dia a dia do nosso meio evangélico, que é uma mudança de forma de pensar. Minha igreja, meu ministério, minha denominação, não é a resposta de Deus para o mundo, mas a resposta é Jesus, e através da sua igreja, de muitas expressões, de muitos segmentos e de muitas realidades. Então, um pensamento estratégico para missões urbanas é reconhecer que eu não sou a resposta, portanto, está implícito aí humildade, reconhecer a grandeza do Senhor e do corpo de Cristo e reconhecer a necessidade de desenvolver um pensamento, um pensamento estratégico, uma ação estratégica dos vários segmentos da igreja para as várias realidades culturais da cidade. E você destacou bem, né, que tem uns irmãos meio doidos, que fazem um negócio meio doido, que a gente não entende, mas, de repente, aquilo se faz necessário como uma estratégia de convívio social, de apresentação do evangelho. Eu mesmo acho meio esquisito, por exemplo, balada evangélica, eu acho um negócio meio doido isso aí, mas, de repente, para aquele segmento aonde ela surgiu e aonde eu só olhei talvez com preconceito, não levantei dados, não ouvi, não conversei com os irmãos que fazem esse tipo aí de ações, é que nem irmão que pula carnaval, né, que muitos criticam bastante, mas, de repente, a gente não faz bloco de carnaval evangélico, quis dizer isso eu, né? Então, de repente, tem que parar de conversar com essas pessoas. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo? Como é que você está apresentando Jesus? Como é que você está evangelizando? Quais são os resultados? De repente, a gente não tem nem traquejo, né,
de entrar num bloco de carnaval evangélicos, digamos assim, mas ao nos relacionar com eles, com esse tipo de irmão que, como você mesmo disse, faz coisa meio doida aos nossos olhos, mas ao relacionar com eles, de repente nós veremos que ali tem uma riqueza, né? Ali tem um jeito diferente de se expressar e de quebrar preconceitos e de alcançar pessoas, né? A mesma coisa, né, nesse mundo da droga, né, que tem toda uma linguagem própria, o mundo da droga, e mesmo também esse mundo de identidade sexual, que não é a identidade sexual que nós a entendemos como a bíblica certa e a correta, mas que também é uma cultura em si mesmo, com linguagem, e que o evangelho precisa, de alguma forma, se tornar relevante ali. E eu diria mais também, né, nós temos na sociedade a turma mais preocupada com as diferenças sociais, né, como é que se dá a busca pelo poder, a permanência no poder e a influência, quem é rico porque é rico, quem é pobre porque é pobre, que a gente também precisa de apresentar o evangelho para essa realidade. Agora, como você mesmo disse, não dá para uma pessoa ser boa em tudo isso aí, uma igreja, um ministério ser bom em todas essas realidades. Mas aí um pensamento de missões urbanas é ter humildade de reconhecer e ter humildade de querer se relacionar e aprender e também não querer fazer tudo. Possivelmente incentivar os vários segmentos a atuarem e recrutarem e se multiplicarem. Eu acho que isso aí é muito importante. Eu acho que aqui você acabou falando em vários princípios de missões urbanas a partir da experiência em Uberlândia, que eu tentei aqui resumir, né? E que me parece que são princípios muito bons. Se você quiser fazer o seu resumo e melhorar o meu resumo, fica à vontade. Não, eu creio que há alguns paradigmas, né, que precisam ser rompidos na nossa mente. E esses paradigmas vêm principalmente da nossa presunção. Quando a gente fala assim, eu tenho uma visão, né, eu tenho um método, eu tenho uma forma. Normalmente a gente tende a imaginar que isso é a resposta para todos. E nunca vai ser. E talvez é justamente isso que Deus promove, né, nessa diversidade. É para que eu me convença de que eu não sou resposta para todo mundo, e se eu quero ser eficaz na vocação e naquilo que é o mandato de Deus para mim, eu preciso do meu irmão. Eu gostando ou não, só juntos nós seremos capazes de cumprir a tarefa, né? Então, isso me leva à humildade, a reconhecimento de tudo isso. Mas pensa bem, o Silas é um homem de missões transculturais, questão de país, tantas formas, né? A gente sabe de histórias, por exemplo, de missionários que chegam numa determinada tribo, ele precisa ficar pelado para poder entrar dentro da tribo, senão eles acham que roupa é sujo, que roupa é contaminada, que a pessoa precisa estar desnuda, né? E aí a gente, para alcançar essa cultura, que é longe da gente, a gente fala assim, e aí o missionário precisa fazer, então fica lá o casal de missionário pelado na frente de todo mundo, né? E aí a gente olha para isso e a gente absorve bem, porque a gente está pensando em algo longínquo, primitivo, né? E aí a gente se submete a isso para levar o evangelho a esse grupo específico. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade quando isso se trata, por exemplo, do nosso folclore, das nossas tradições nordestinas, né? Das nossas tradições com influências africanas. A gente olha para tudo aquilo e a primeira coisa que a gente faz é demonizar toda a cultura. E aí a gente perde a oportunidade de encontrar dentro da cultura aquilo que eu acho que todo mundo que trabalha com missões, que trabalha, sabe bem, que é o fator, que há um livro que fala assim, em todas as culturas Deus deixou uma marca, que é a gente identificar, para construir a partir daquela cultura conhecida de um povo, praticada por um povo, revelar a construção maior do evangelho. Eu estive uma vez em Machu Picchu. A gente trabalhava muito na América Latina e praticamente na América do Sul a gente montou equipes de plantação de igreja. A gente trabalhou mais de 12 anos aí formando equipes, plantando igrejas para a nova geração. Ou seja, eram igrejas que não tinham uma história muito grande com as tradições, que era capaz de olhar para a seara sem muita
paradigma restritivo. Gente que se converteu agora olhava para frente, meus amigos. Os meus amigos, falar com eles igual os meus avós falaram, não vai alcançar. Eu preciso de alguém dentro daquela cultura que é capaz de descortinar o evangelho para aquele grupo. E eu estive em Machu Picchu. Machu Picchu é uma cidade construída por sacerdotes lá há muitos anos atrás, e o objetivo era adorar o Deus Sol. E é incrível, porque Machu Picchu são picos de pedra, né? Picos de pedras enormes, bem... e eles subiram terra para poder cultivar na ponta do mundo. Então, eles fizeram arrimes, né, de pedras, encheram de terra para cultivar lá em cima, e o objetivo era uma comunidade de adorar o Deus Sol. Talvez se o Paulo chegasse lá dentro dessa cultura, em vez dele sair quebrando, né, toda aquela cultura, ia falar assim, vocês estão aqui para adorar o Deus Sol? É justamente sobre o sol da justiça que eu vim falar com vocês. É justamente sobre aquele que é a luz que ilumina todo homem, e que esse sol que vemos é apenas uma parte da criação daquele que é, ou seja, um ponto de contato. Agora vamos ser sinceros, talvez a gente falar com os jovens, como o Silas citou lá, do carnaval, que cresceram dentro daquilo, que cresceram dentro da comunidade do samba. E eu não estou falando nem de gente bandida, não estou falando do tráfico, estou falando de jovens que cresceram em que os pais, os avós estavam ali, eram gente que gostava de samba. Aí a gente vai levar para eles e vamos dizer, samba é do diabo. A gente já criou uma barreira antes de entrar para dentro. Então a gente tem que aprender a identificar a cultura, entrar para dentro da cultura para falar uma linguagem que as pessoas compreendam e dentro da cultura redimir a cultura. Porque algumas coisas precisam de remissão, outras coisas precisam ser abandonadas. O que é pecado, não interessa qual cultura ela está. Mas às vezes a gente precisa conhecer, a gente é um povo, né? A gente foi evangelizado pelos nossos missionários que chegaram no Brasil com maior boa intenção, deram a vida, entregaram, saíram do seu conforto, mas que trouxeram a sua cultura europeia para dentro do Brasil. Depois a cultura norte-americana. Demonizaram os nossos instrumentos, demonizaram a nossa cultura popular, e que não é assim que a gente vai alcançar nos dias de hoje. Nosso folclore rico, bonito, que às vezes precisa falar. Às vezes a gente está falando do João, do Paulo, do Antônio, a gente podia usar isso como modelo, né? E redimir a linguagem para comunicar a virtude que é incontestável, o Evangelho de Cristo. Né? Então eu creio o seguinte, quanto mais ousado eu quero ser no meu ministério, mais fundamentado na palavra de Deus eu preciso ser, mais conhecimento da Bíblia eu preciso ter, para que eu não seja enredado pelos pensamentos, ideias e o curso desse mundo. Aí, para me encerrar, eu lembro, eu estava numa conferência, me chamaram para ser preletor lá na CEPAL. Eu estava falando sobre as culturas, né? Sobre como a gente precisa ser ousado para entrar, para nos relacionar. E uma irmã levantou lá do meio, levantou a mão, pastor, tem misericórdia, o mundo está entrando na igreja, né? Qual que é o limite disso? O mundo está entrando na igreja. Eu falei, irmã, define para mim quando Paulo está dizendo, fiz de todas as coisas para alcançar. O que Paulo está querendo dizer? Está frio no nosso coração. Fiz de tudo para com todo. Qual o limite? Qual o limite que me leva a encontrar o meu irmão perdido no meio dessa bagunça toda? Até onde eu estou disposto a entrar dentro desse buraco para resgatar pessoas que estão atoladas? Até que ponto eu me sinto tão superior a eles que eu os desprezo? O limite é o amor. Um amor que não vai negociar nada que possa o levar para um amor dentro daquele buraco. E aí diz que as portas do inferno não existirão ao avanço da igreja. E aí nós estamos dizendo que então é tirar a gente que está presa no inferno, quando avançamos para dentro dele e resgatando aqueles que estão lá dominados, né, por essas pessoas, por esses pensamentos, por essas ideias, por essas doutrinas, né, loucas, malucas. Então eu creio que nós temos que ter uma igreja que compreende isso, na sua ousadia, e aí a gente precisa encontrar os nossos evangelistas. Evangelista é um cara meio doido. Missionário transcultural é um cara meio louco, capaz de deixar tudo, entrar dentro de uma tribo, no meio de nada, né?
às vezes os pastores eles são mais comedidos, né? Então nós pastores às vezes nós queremos manter o rebanho seguro, então a gente fica lá tentando cercar aquilo que pode ser alguma coisa danosa para o nosso rebanho. E aí a gente perde de visão o tal de ir por todas as nações e fazer discípulos de todos os povos, culturas, raças, línguas, etnias, né? Que é essa a palavra de Deus para nós. E a cidade é um caldeirão cultural. E o Brasil talvez seja a nação mais diversa na sua cultura que qualquer outra nação. Nós temos expressões aqui de todo jeito, nós somos um povo miscigenado, por isso que preconceito racial não combina com o Brasil, porque nós somos um povo da mistura. Como é que a gente... nós temos tudo, a gente nós vamos encontrar russo, alemão, lá no sul do Brasil, a gente vem para mais, depois vai encontrar gente misturada, tem um caboclo, tem um negro, enfim, é uma multidão de cultura entre nós, linda, que precisa ser resgatada. Isso mesmo. Ô Gálvaro, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, na realidade, as missões urbanas, porque tem hora que nós somos a barreira, não é? Você já mencionou algumas barreiras aí que precisam ser quebradas, é mudança de pensamento, ter um pensamento mais estratégico, saber que a igreja ela é a resposta do Senhor para a cidade. A igreja já tem vários tipos diferentes de igrejas, de métodos, de realidades, de linguagens, de pessoas que atuam entre os mais ricos, os mais pobres, os mais estudados, menos estudados, os mais distantes na cidade, os mais de bairro melhor, as várias realidades diferentes aí na cidade. Também falou da necessidade de caminhar junto às igrejas diferentes, aprendendo umas com as outras e incentivando isso. Você também falou sobre a necessidade de aprendizado, de quebra de paradigma, mas em algum momento aí, Paulo removendo todas as barreiras culturais e para que as pessoas fiquem só com o escândalo da cruz, mas em algum momento, sem perceber, nós somos a barreira. A nossa cultura eclesiástica, a nossa linguagem, a nossa música, que a gente adora aquela música, mas que talvez ela não seja tão relevante mais para a sociedade, talvez o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pregar. Os nossos seminários, por exemplo, eles ensinam a pregação de sermão muito abstrato, e ele tem que seguir uma certa estrutura, se você parar para pensar, é uma estrutura de pensamento muito ocidental, o qual ele domina o nosso sistema escolar e vai dominar também os nossos seminários e vai dominar a nossa forma de aprender a pregar. Por exemplo, quando nós pensamos na redação que nós aprendemos na escola, aqueles métodos de redação na escola são métodos bem ocidentais. Quando você pensa na dissertação do mestrado ou a tese de doutorado, todo método de pesquisa, de apresentação é bem ocidental. Quando a gente pensa também nos sermões que nós aprendemos a pregar, são muito abstratos, digamos assim, com 3 pontos e tal, você introduz, você desenvolve, você ilustra, você aplica, você faz a aplicação final e tal. Muito legal, não estou dizendo que é ruim, não tem valor, eu estou dizendo que é bem ocidental. De repente, a gente tem que aprender a pregar diferente para as várias realidades da nossa cidade, falar diferente, de repente, uma forma de pregar e de falar que pelo menos prenda a atenção para a pessoa ter a oportunidade de, logicamente, rejeitar Jesus, porque conseguiu entender, ele quer ou não quer Jesus, ele vai recebê-lo ou vai rejeitá-lo. Mas, às vezes, ele não tem nem oportunidade nem de recebê-lo, nem de rejeitá-lo, porque a nossa forma de pregar ou de evangelizar pode estar tão ocidentalizada, à luz também no nosso sistema escolar, que ocidentaliza muito, mas que talvez não esteja falando com alguns segmentos da sociedade ou não esteja prendendo atenção. Principalmente nesses dias da internet, né?
Hoje eu me pergunto se os jovens, os adolescentes estão lendo algum livro, porque eu lembro de ter esgotado os livros da Casa da Bíblia do centro de São Paulo. Eu chegava lá, olhava assim, se eu já li, se eu já li, se eu já li, se eu já li. Mas eu não sei se a turma hoje está lendo tanto assim como nós já lemos, e se a nossa comunicação para essa geração nova, que já não lê tanto e que tem muita mídia, se a gente chega uma hora que nós somos a barreira para missões urbanas, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de meio abstrato, a gente fala muito que contar história prende atenção, mas nem sempre a gente conta histórias. Faz algum tempo que eu mudei meus sermões, eles não estão mais segundo o que eu aprendi no seminário. Se eu for analisado, vão dizer que eu não preguei. Mas parece que eu estou conseguindo prender a atenção do povo. Mas essa foi uma releitura e uma aplicação diferente, que eu não seria aprovado nos cursos mais de pregação, porque eu saí daquela forma, né, daquela caixa. Eu tive que pensar fora daquela caixa para, quem sabe, prender a atenção do povo. Eu vejo isso como aprendizado. Não é que eu fiquei bom, mas eu estou tentando prender a atenção do povo. Em algum momento, em missões urbanas, nós somos a barreira, né? Não é mais o escândalo da cruz, não é mais a pessoa e obra de Jesus, é a nossa própria cultura eclesiástica e a nossa resistência de mudar o jeito de falar para, pelo menos, prender a atenção. Dentro dessa linha, como é que foi a sua experiência aí que você percebeu que talvez o seu jeito de falar ou o jeito do Sal da Terra poderia estar sendo a barreira? O que é interessante é que as novas igrejas, elas são novas no começo, depois de 30 anos elas não são mais novas, depois de 60 anos não são mais novas. Lá na Inglaterra teve todos esses movimentos de renovação, New Frontiers, a Ictus e mais outras, pioneiros, mas depois dos 40 anos elas não são mais novas, né? Em algum momento, o movimento da reforma foi novo. O movimento da reforma não é mais novo, tem mais de 500 anos. Aquelas divisões das igrejas da católica, né, da romana, e foi se tornando as várias ortodoxas, em algum momento da história eram novas, agora são igrejas seculares. Tem algum momento que a nossa igreja não é mais nova, a nossa denominação não é mais nova, o nosso culto não é mais novo, o nosso jeito de louvar não é mais novo. Nós estamos muito bem acostumados, mas aquilo não é mais novo e aquilo não fala mais as gerações, e a gente se tornou a barreira. Nós somos a barreira, né? De repente, a gente precisaria ter mais rap na igreja, porque rap é uma música falada, e música falada daria para falar tanta coisa boa e, quem sabe, prender a atenção, né? Mas, de repente, a gente não consegue mais criar à luz de novas manifestações culturais da cidade, são manifestações urbanas, e aí a gente se torna a barreira. Eu lembro quando eu tinha filhos adolescentes, eu me sentindo muito velho, né? Porque eles falavam para mim: pai, essa palavra ninguém fala mais. Pai, eu lembro do dia que eles entraram rindo no carro, porque o professor de matemática tinha falado supimpa. Pai, ninguém fala supimpa, que palavra que é essa? Ali eu me senti bem velho mesmo. Só que meus filhos não são mais adolescentes. Possivelmente, os adolescentes hoje já estão com dificuldade de entender meus filhos. E em algum momento a gente se torna a própria barreira. Como é que você está lidando com isso em missões urbanas? Quando a igreja é a própria barreira, a nossa linguagem é barreira, o nosso louvor é barreira, o nosso jeito de receber pessoas na igreja é a barreira. Como é que vocês estão se renovando e se recriando à luz do fato que a nova geração não entende alguma das palavras que falamos? Tá vendo que é um desafio que sempre nos leva aos pés da cruz. Porque quando a gente imagina que já domina bem aquilo que fazíamos, descobrimos que talvez aquilo não sirva mais para os que estão chegando. Então, como pregadores, é um desafio, não é? A gente já aprende uma linguagem, aprende a estruturar, a gente tenta convencer as pessoas
né, na escolha, como você diz, olha, como é que era o evangelho pregado, né, pelos grandes. A gente até hoje usa nome, né, que eu acho que é um equívoco, quando a gente está falando, vamos fazer uma cruzada na África. Isso dentro de um contexto muçulmano, a gente falar que está fazendo uma cruzada, a gente já jogou para fora boa parte da população que não vai aceitar nada que tenha um nome como esse, porque arremete, né, para aquela guerra que houve lá muito tempo atrás. Então, a gente tem que aprender que algumas coisas precisam ser deixadas por força da palavra, como você disse. Falar supimpa, né, não diz mais nada, né? E às vezes a gente fala assim, não, é terrível para nós que era ruim, talvez essa geração diga, terrível é muito bom, né? Então a gente vai, a língua é viva, a palavra vai ganhando nova conotação, ela vai criando nova expressão de máxima, até que ela vira parte da cultura. Então a primeira coisa, nos manter renovados ou abertos para o novo, né? Talvez seja como lá os filhos de Sacar. Os filhos de Sacar no exército de Davi eram o quê? Aqueles que eram conhecedores dos tempos e das épocas para saber o que o exército de Davi precisava fazer. Então, às vezes, a gente não está tão atento às mudanças dos tempos e das épocas. E, por isso, aquilo que foi muito útil no passado não tem mais valor, mas que, para nós, há um peso emocional, afetivo muito grande. Eu tive a oportunidade de ser missionário lá na Escócia, né? Então, a nossa formação como Sal da Terra é uma formação presbiteriana, né? A gente sai de um contexto de renovação de dentro da presbiteriana. Quando a presbiteriana, lá em 89, vira para aquela congregação e diz, vocês não são mais presbiterianos. E eu estava chegando na igreja, não estava entendendo porque eu tinha sido batizado ali, e eu não entendia muito bem, né? Minha família não era cristã, evangélica, eu me converti lá na igreja do bairro, chamado Igreja Presbiteriana do Jardim Caraíba, e de repente houve uma movimentação, porque essa igreja do bairro, conduzida por jovens universitários que tinham sido eleitos presbíteros na primeira igreja da cidade presbiteriana, o pastor resolveu levar esse grupo para uma congregação para tirar os presbíteros de dentro da congregação que ele estava. Passado um tempo, essa igreja cresceu, né? Porque aí agora tinha bateria na igreja, tinha um louvor mais contemporâneo, tinha tudo, e a igreja presbiteriana chegou e falou assim, vocês não são presbiterianos. E fizeram toda uma denúncia, né, contra aquela congregação, que não havia nenhuma violação na constituição da igreja, do manual de cultos, nem das práticas. Havia diferenças nas tradições, e que não rezava em nenhum manual aquilo, que para cantar louvor tinha de ser esse ou daquele outro jeito. Ali foi a primeira experiência de que uma igreja que vem de uma situação histórica, que experimenta um grupo que começa a vivenciar e alcançar na cidade uma juventude que aquela igreja não alcançava, e os pastores que ali estavam, ao invés de ver a beleza e a oportunidade de Deus naquilo que era fruto do trabalho da própria igreja, com seus filhos plantando, começando um novo trabalho, ela se enciuma e vira barreira. E expurga, como se aquilo fosse uma coisa demonizada, né? E, graças a Deus, isso foi superado. A gente tem super amizade, porque era muito pontual com o pastor que estava aqui na cidade. E aí eu quero chegar nisso que o Silas está dizendo, né? Quando a gente se torna barreira, quando aquilo que é o frescor de Deus que está chegando, a nossa história fala mais alto. Ou seja, às vezes nós vamos ver a igreja dividindo porque chegou um jovem pastor e resolveu mudar o púlpito da igreja. E alguém está lá há 50 anos, que a família que tem as 5 gerações está lá dentro, fala assim, esse púlpito foi meu avô que fez, que deu, sai o pastor, mas fica o púlpito. Então nós temos um problema por causa de uma peça de móvel, né? Então, hoje a gente está aí vendo as igrejas se reformulando, modelo de prédio, né? A igreja mais teatral, com paredes para dar mais foco na centralidade da palavra. Isso não é novo. A igreja romana, o centro do culto é o altar. Na igreja reformada é o púlpito. Então, se você vê qual é a centralidade da igreja romana, o altar. E às vezes o púlpito é lá na lateral. A igreja protestante foi trazendo a pregação para o centro. Antes era o lugar da adoração. Então, nós vamos ver esses movimentos na história e que a gente, às vezes, sem nos apercebermos,
com toda sinceridade, nós estamos atrapalhando o novo de Deus. Lembra lá dos primeiros discípulos? Qual era a orientação? Não, deixa eles continuar seguindo Jesus, desde que eles se circuncidem e guardem as coisas de Moisés. Ou seja, já havia ali um momento que estava dizendo assim, não, vocês podem ser crentes. E sabe onde que a gente vê isso claramente? Diferença na ousadia da evangelização das igrejas, nos programas evangelísticos e missionários e o culto. Às vezes a gente é capaz de fazer programas evangelísticos contemporâneos, sintonizados com a linguagem das ruas. Mas quando aquele fruto daquele evangelismo vem para dentro da igreja, ele conhece outra realidade. Aí ele chega lá e fala assim, agora nós vamos te contar a verdade. Né? Esse cabelo desse jeito não tem jeito, essa roupa que você está usando aí não combina, né? Então agora nós vamos ter que mudar a sua vida, porque crente está aqui. Ó. Esse é o padrão do crente. É o formato. Esse aqui é o formatinho de ser crente. Qualquer coisa que sai disso aqui é mundano. Tá vendo que a gente não faz isso quando a gente vai fazer missões transculturais? E eu uso as tribos lá do Pacífico, que fica bem diferente para nós. Né? Então a gente chega lá e o missionário manda as fotos. Olha que lindo, né? Isso não é novo. Né? Os primeiros missionários na China lá, Hudson Taylor lá, não é isso? Ele teve um problema com a agência enviadora dele porque eles acharam que estava ficando chinês demais. Ele estava se vestindo como eles, ele já estava muito mais... Em vez deles cristianizar na cabeça da agência enviadora da Inglaterra, era o quê? Aqueles chineses iam mudar a maneira de vestir, ia cortar o cabelo, ia adotar as músicas. E aí, nós estamos levando a cultura, não estamos levando o evangelho. Então, eu creio que nós somos barreiras quando não entendemos. Uma vez eu fiz uma visita para um pastor no subúrbio do Rio de Janeiro, a gente foi lá dar uma palestra, o pastor estava no final ele estava, o último ano dele ia ser jubilado, e havia uma tensão dentro da congregação. A tensão era os novos que queriam mudança, aproveitar a mudança do pastor para implementar as coisas novas, e os antigos tentando criar o quê? Uma barreira para que na mudança do pastor não houvesse mudança na liturgia, na forma, né? E nem mesmo no ambiente de culto. E eu sentei com esse pastor e o pastor já estava assim, eu não vou pôr a mão nisso mais não, porque eu estou indo embora mesmo, eu não vou gastar energia para conciliar isso não. Eu falei, pastor, você tem duas escolhas. Terminar bem seu ministério e falar, aí, agora o que fizer com a igreja, depois que eu sair, ou o senhor ser o agente de Deus de uma coisa nova. O senhor não acaba seu ministério acabando o seu ministério. Seu ministério termina começando algo novo. O senhor vai ser lembrado por aquele que fez a transformação para o algo novo de Deus. Então, o senhor precisava abrir seu coração para entender tempos e épocas, para compreender aquilo que você precisa fazer. Quem é pescador de peixe entende isso claramente. Porque talvez você que é pescador de peixe pescou sempre no mesmo barranco, no mesmo lugar, e durante os anos que você tem pescado, você teve que mudar a traia, o equipamento, você teve que mudar o horário, você teve que mudar a isca, a maneira de pegar o peixe, porque o peixe foi ficando mais esperto, ele ficou diferente, chegou um novo cardume, outros saíram dali. Para que você continuasse pegando peixe, você teve que mudar a sua maneira para pescar. A evangelização é da mesma forma. Nós somos pescadores de homens. Os homens que estão nas cidades hoje não é mais os homens da minha época de 30 anos, como o Silas está dizendo. Quando eu me converti, eu queria Jesus, eu fui lá para frente das boates, eu vim daquele ambiente, eu juntei meus amigos, eu tinha contato na rádio, fomos para a rádio, eu tinha contato na televisão, fomos para a rádio, eu pus meu coração naquilo, porque tudo que eu queria que os meus amigos conhecessem daquilo que eu estava experimentando. Agora, para me alcançar meus amigos, eu preciso caminhar com eles. Naquele primeiro momento, no meu âmbito de ficar livre daquele tipo de bagunça que eu vivia, eu me afastei deles. Hoje, eu estou chamando meus amigos de volta para a minha casa, para jantar com eles, para conviver com eles, para que eu possa falar com eles, né, sem pressioná-los, como às vezes no meu âmbito lá naquele momento eu fazia. A pregação de hoje não é mais racional. O marketing de hoje mudou.
Antigamente falava assim, esse copo é feito de inox de liga tal, né, fabricado na melhor oficina germânica, esse copo é melhor que o que você tem na sua casa, compre esse. Hoje o Marco vai dizer o quê? É uma experiência. Você quer beber num copo que vai trazer o melhor da bebida que você colocar dentro, seu suco de laranja vai ficar melhor? Então experimente. Experimente por você mesmo, né? A gente vai mandar para sua casa e você pode devolver depois de 15 dias se você não gostar da experiência. A igreja precisa entender que quem experimenta de Jesus nunca vai querer outra coisa. Mas a gente continua na pregação da pessoa ter que escolher antes para depois caminhar com a gente. Por isso que muitas vezes nós, pastores, dizemos assim, a pessoa pergunta assim, o fulano está lá na sua igreja? Aí como a gente sabe que ele ainda está num processo de transformação, a gente fala assim, de vez em quando ele vai lá. A gente não quer dizer o quê? Que ele é parte. Mas hoje em dia a pessoa não vai tomar decisão antes de ser parte. Então ele se aproxima, ele vê sua coerência, ele vê como é que você lida na pandemia, como você lida na hora do luto, ele olha para como você lida no dia do problema do financeiro, como você lida se você ganhou muito dinheiro, aí ele olha para a coerência da sua vida e diz, eu quero isso para a minha vida também. Que era diferente dos nossos pais, quando era convencido pela lógica racional. Você precisa fazer uma escolha agora, vem. Não. Jesus andou com os discípulos dele, em nenhum momento ele confrontou, ele começou a confrontar depois de uma jornada longa. Quando ele começa a falar de morte, que ele começa a colocar lá com os discípulos. Primeiro ele fala, vem, vamos andar comigo, vem ver. Onde o senhor vai? Onde o senhor... Vem ver, vamos andar junto. Ninguém teve que tomar decisão antes. Então, talvez a gente precisa conhecer esse time, e aí você se torna uma coisa muito bacana, né? Contadores de histórias. Se tem uma coisa que mesmo crianças, no mundo tecnológico, como a gente vive hoje, para ouvir, é alguém contando histórias. Quer ver o tanto que neto gosta de avô? Porque avô conta as histórias. Ele começa a contar a história dele, como é que era. O menino fica louco. Mas, às vezes, a gente foi esquecendo isso, né? A gente foi estruturando para uma lógica, e agora a gente está escorregando para um lado filosófico, complicado, palavras bonitas. Os pregadores dos nossos dias, todo mundo quer ser Ed René, todo mundo quer falar com muita propriedade, quer citar todos os autores. Eu sou péssimo, não sei citar autor nenhum. Eu não consigo gravar o nome dos caras, né? Então, eu tenho uma biblioteca gigante. A pessoa, onde é que você viu isso? Fala assim, eu li isso num livro. Não lembro exatamente qual que é, não, mas está lá no livro. Não estou falando isso de mim mesmo, não. Eu li isso. Então, eu acho que a gente precisa contar as nossas histórias. Ô, Gálvaro, eu queria que você também comentasse nessa realidade de missões urbanas, sempre os movimentos de crescimento de igreja e de uma certa mudança na realidade cristã, trazendo crescimento, trazendo renovação na liturgia, na música, na adoração a Deus, ou até mesmo naquela paixão de evangelização, se dá por uma coisa meio nova que surge sem muito planejamento, uma espécie de sopro do Espírito Santo. Se a gente pensar nas comunidades, possivelmente surgindo aí nos anos 70 em diante, elas tinham um jeito de ser diferente de uma igreja metodista, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus. Elas eram diferentes em muitos aspectos e elas trouxeram muito crescimento numérico para o meio evangélico. Mas parece que é um novo que surge sem planejamento, sem ter um coordenador nacional, talvez um sopro do Espírito Santo, e trazendo aí bastante evangelização urbana. Depois veio alguns ministérios na nossa realidade brasileira, neopentecostais, que a gente os considera meio doidos, mas nem tudo naquela doideira neopentecostal não tinha razão de ser. Muitas vezes, até para aquele segmento social, apelava bastante, às vezes apresentava Jesus, às vezes apresentava um evangelho meio teologia da prosperidade, que não é o que a gente está endossando e nem dizendo que a gente gosta, mas que tinha alguns aspectos bons naquelas expressões neopentecostais
que as outras igrejas poderiam ter notado e aprendido. Recentemente, um novo meio diferente, agora já não tão novo, mas ainda novo, foi essas igrejas meio dark, assim, parede meio preta, meio diferente, mas que também tem trazido um impacto de trazer pessoas que estão na sociedade, elas rejeitam aquilo que parece religião. Entrar numa igreja que vê um altar ou com um cara muito de igreja, não dá para eles. Eles não vão pisar nessa igreja que a gente está acostumado a ver, a batista, a presbiteriana, a assembleia. Eles têm que entrar num lugar que não tem um jeitão de religião, que tem um jeitão até mesmo de boate, né, digamos assim, ou de casa de show. Esse é o novo que tem trazido uma mudança, uma renovação, mas isso acontece muitas vezes na história, né? De repente a gente vai rejeitar, não vai gostar, mas as comunidades enriqueceram muito o cenário evangélico, quebrando muitas barreiras culturais eclesiásticas. E agora essas igrejas meio dark aí, elas também têm trazido um novo que tem alcançado segmentos da sociedade que as outras igrejas, com jeitão mesmo de igreja, ainda cantando os hinos históricos, talvez hinos lindos, diga de passagem, mas que talvez não estão apelando mais à nova geração. Eu gostaria que você falasse um pouquinho missões urbanas, esse novo que aparece, sem planejamento, sem um grande coordenador, às vezes nos choca, né? As comunidades ou igrejas neopentecostais ou igrejas dark, mas que fala do evangelho e que fala a realidades culturais que a gente já não consegue mais falar. E eu penso um pouquinho sobre isso, comenta um pouco sobre isso, porque eu sei que você gosta muito de missões urbanas e você tem lidado com isso aí também. Então, eu tive, como eu estava dizendo aqui, eu morei na Escócia como missionário e tive a oportunidade de conhecer esses prédios lindos, históricos, né? Alguns deles de antes da reforma, né? Que estão lá na história. O bairro que eu morava lá em Edimburgo tinha 900 anos, só o bairro, né? Em que eu estava. Eu servi numa igreja batista quando eu estava lá, e do lado, essa igreja batista tinha 150 anos, então não era tão antiga. Mas do lado tinha uma igreja presbiteriana de 500 anos. Naquela ocasião, a gente morou lá em 92. Em 94, eu e Fabiano. E a gente tinha um filho pequeno, o Tiago, né? Estava no ano que ele nasceu em abril, a gente foi em dezembro de 94 para a Escócia. E a gente teve a oportunidade de visitar esses prédios lindos, né? Sonho de consumo, de olhar para aqui e falar que arquitetura elaborada. E todo momento na história representa uma expressão cultural do momento. Então, se a gente vai ver o traço da arquitetura, era um traço das realidades do tempo que ele estava vivendo. As catedrais, inicialmente, o que eram? Eram os prédios mais altos das cidades. Por que da torre? A torre era uma maneira de que qualquer ponto da cidade se encontrava onde estava a igreja. Para que do sino? O sino anunciava e marcava o tempo das pessoas. Então, toda aquela forma tinha um objetivo: criar um ambiente onde a centralidade estava na catedral, ou na igreja, ou na torre que lá está. Isso, no mundo, principalmente no mundo latino, né, evangelizado por espanhóis, evangelizado por portugueses, se a gente olhar as plantas das primeiras cidades, elas são idênticas. É uma praça onde tem a igreja matriz, tem a prefeitura, tem a Palácio da Justiça, lá, o Fórum, essas coisas. Se você andar pela América Latina, que principalmente nos espanhóis, vai encontrar essas cidades, é igualzinho, parece que usaram até a mesma planta para fazer cidade. Então, a cada momento, essa arquitetura afetou a igreja. Algumas depois passaram a ser mais minimalista, né? Saindo da igreja romana, eles queriam se distanciar daquilo, removeram, às vezes, os vitrais, removeram, né, toda a obra de arte, diferente daquele povo que está lá, que não aceita essa nova onda. E isso vem sendo construído. Aí a gente chega no Brasil e, durante muito tempo, as igrejas mais históricas, cara de igreja, prédio de igreja, ela era uma mensagem, o prédio é uma mensagem. O prédio é uma mensagem. O que acontece agora de um tempo para cá? Deus começa a despertar as igrejas, uma vez de volta, para dentro dos teatros,
para as casas de eventos, principalmente nas grandes cidades, que passa a ser muito caro você ter um prédio, igual tem lá na cidade de São Paulo, algumas catedrais ali que é preço inestimável, só o imóvel que ela está. Então, nenhum novo movimento alcançará tamanha arquitetura, beleza artística daqueles dias. Uma das coisas que a gente está vendo, que a minha igreja é dessa, viu, gente? Às vezes não está vendo, ela está pintada de preta, né? Internamente. Mas isso já tem muitos anos, isso aí ela é anterior a muita coisa que está aí. E o objetivo primeiro foi para esconder a parede, que estava feia, né? Estava muito cheio de detalhes, né? E aí a gente começou a entender o foco, a atenção das pessoas. Então, o ambiente de teatro, o que era? O foco na centralidade do palco, do altar, como algumas pessoas dizem, para que não houvesse distração, para que a minha atenção estivesse no ponto de luz. Aonde está a luz é onde eu vou prestar atenção, porque é de lá que vai vir a mensagem, de lá que vai vir a coordenação da oração, de lá que vai vir para a minha vida. Então, há uma linguagem nesses prédios. E como o Silas colocou, isso às vezes surge de forma espontânea, né? Na época do tribal, que eu falei para vocês, era incrível, porque a gente ajuntou 5 líderes naquela ocasião. Tinha um rapaz da Nova Zelândia, um da Indonésia, um alemão, um inglês e eu aqui do Brasil. E a gente era uma organização americana chamada DOM, na América Latina era Amanhecer, né? E a gente começou a ir em encontros da DOM para contar as histórias que estavam acontecendo no Brasil, na Indonésia, na Nova Zelândia, e era de uma beleza, porque nós começamos a ver Deus fazendo coisas muito parecidas dentro de culturas, dentro de países muito diferentes. Então, aquilo não teve uma intencionalidade no primeiro momento. Quando a gente percebeu o traço, nós falamos assim, se a gente motivar esse momento, a gente acelerar o processo, despertar, dar visibilidade para isso, nós vamos alcançar essa onda todo mundo junto. Nós vamos surfar essa onda junto de um sopro de Deus, de um momento de Deus, de um kairós de Deus. Então, a gente começou a estimular as igrejas que talvez não conseguiam fazer as transformações dos seus bancos tradicionais, dos seus púlpitos de madeira entalhada, da própria logística dentro do prédio, que era impossível fazer essa coisa mais teatral, né? Então, o prédio, às vezes, foi preparado para ter o coral, para ter o banco dos presbíteros, mas não para ter uma atividade cultural dentro do prédio. Até porque, para muita gente, isso ainda era um paradigma, né? O prédio é o santo, é o santíssimo lugar. E para nós, reformados, para nós, o prédio é apenas o lugar que a gente se reúne. Pode ser em qualquer lugar, pode ser a praça pública, pode ser o Bar da Mangueira, pode ser a cidade, pode ser numa quadra de esporte. O que importa é o povo de Deus se reunir. Então, quando a gente vai entendendo essas ondas de Deus, nós, ao invés de ficar tentando gerar movimento, nós nos apercebemos do movimento de Deus e nos deixamos ser levados pelo vento de Deus. E aí a diferença entre tentar ser catalisador, ventilador e turbina eólica. O ventilador, para gerar vento, precisa ligar na tomada. E tem muito crente tentando gerar vento, ao invés de ser turbina eólica, que se posiciona na direção do vento e gera energia. Então, tem muita gente se esforçando, exaurindo suas forças, tentando gerar vento, ao invés de pensar, bom, para onde Deus está soprando? O que Deus está fazendo nos nossos dias? Quais são os frutos? Quando Jesus diz, vocês estão dizendo que ainda falta muito tempo, faltam 4 meses, mas quero te dizer que a seara está branca. Olhem para os campos. Jesus estava advertindo por algo que Deus já estava fazendo, e aqueles homens e mulheres não estavam se apercebendo do que Deus estava fazendo, porque talvez estavam ocupados demais com outras coisas. E nós, pastores, amamos ficar ocupados. E nós não percebemos o vento. Aí a gente volta lá, a gente falou que tem uns crentes meio malucos, né? Os biruta. A birutinha, aquele equipamentinho que fica lá na ponta da pista de avião, para mostrar para onde o vento está, né? Aquele coadorzinho que fica lá, você fala assim, o vento virou. Então, agora eu tenho que fazer aproximação com a aeronave diferente que fazia antes.
Porque se eu tentar fazer aproximação, como sempre fiz, quando o vento estava numa direção, nesse momento não vai funcionar. Então, às vezes, tem muitas igrejas que foi extremamente relevante, que as estratégias foram lindas, conquistaram gerações, mas que não perceberam que o vento mudou. E aí estão se esforçando para gerar vento de novo. E ao invés de pensar, bom, o que nos trouxe até aqui? E aí eu quero dar meu testemunho. Eu fui morar nos Estados Unidos em 2013 com a minha família. Depois de muitos anos trabalhando com jovens, missão urbana, alcançando, falando a linguagem das cidades, Deus falou assim, agora está na hora de você ouvir algo novo. E eu ficava pensando, poxa, a gente como Sal da Terra foi sempre muito pioneiro, né? A gente sempre aqui na cidade, às vezes tinha irmão orando contra a gente, porque a gente achava a gente, né, pioneiro demais. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui lá para aprender, fui lá para ver o que Deus queria fazer, falar, e fui ouvir, né? Fui me permitir sentar em cultos, fui visitar a igreja, conhecer ministério, ler livros que eu nunca tinha lido, ouvir pregadores que eu nunca tinha ouvido, sair do meu lugar de conforto. Deus falou claramente comigo. Quando você voltar para o Brasil, você não vai fazer mais uma igreja para os seus pais. Você vai construir agora uma comunidade para os seus filhos. E isso ia causar o quê? Desconforto. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, começamos a fazer as mudanças, a nossa igreja sempre foi uma igreja grande. Ela é a primeira igreja do Sal da Terra, ela é a igreja mãe, vamos colocar assim, apesar que a gente não tem mais essa questão de sede, nós somos uma plataforma de igrejas aliançadas, uma federação de igrejas, e Deus falou, você vai fazer algo novo, né? Sentei com o pessoal, falei, Deus está falando isso, a gente vai entrar num modo que não era nada novo, a gente ia trazer para nosso culto as artes que a gente sempre usou. Só que eu sabia que aquilo ia constranger muita gente. E muita gente deixou a igreja quando essas coisas começaram a ser implementadas. Mas nós éramos uma igreja de 1.000 pessoas, lá em 2014, quando eu voltei. Hoje nós somos uma igreja de 5.000 pessoas, né? Apesar de ter perdido muitos amigos que viveram comigo muito tempo, mas que olharam para aquele novo formato e disseram, bom, eu não me adaptei a esse formato, e eu fiquei muito tranquilo, porque eu entendi que eles estavam indo para outra igreja Sal da Terra, ou para outra igreja irmã, e as ovelhas não são minhas. Dói, porque o pastor não gosta de ter ovelhas. Gente, perdi irmãos que eu era líder de pequeno grupo na casa dele por 10 anos. Ele e a família dele disseram, olha, a gente não se adaptou com esse novo formato, a gente está indo para outro lugar. Então, a gente tem que ter essa birutinha para ver onde é que o vento está soprando, para não ficar morrendo, tentando virar abanador ou fazer vento para as pessoas, né? A gente tem que saber qual é o vento de Deus, para onde Deus está soprando. Ô, Gálvaro, antes da gente abrir para perguntas, que você gostaria de nos falar sobre missões urbanas na pandemia e o pós-pandemia? E aí já abriremos para perguntas. Então, quando a gente começou em 17 de março de 2020, esse momento da pandemia que tudo mudou, porque quando chegou, né, essa calamidade, todo mundo pensava que isso seria 2 semanas, o ciclo do vírus, todo mundo fala, não, o ciclo é 11 dias, 12 dias, depois disso volta ao normal, se a gente se afastar por 12 dias, o vírus vai perder a força. Aí depois alguém diz, não, é 40 dias, que é o ciclo completo de uma quarentena. Nós ficamos fechados em Uberlândia até agosto. Então foi de fevereiro a agosto, a maioria das cidades do Brasil. Em agosto, e nesse período, todo mundo com a história, né? O novo normal, pós-pandemia, o mundo novo, todo mundo chutando, porque ninguém sabia. A nossa geração nunca enfrentou isso, as gerações que enfrentaram isso não tinham a tecnologia que a gente tem. Então, às vezes as pessoas falam, mas teve lá a peste negra, teve lá o surto de varíola, teve lá a febre amarela, teve outras crises sanitárias que mataram mais pessoas que vão matar que essa coisa agora. Porque nós temos tecnologia que ninguém em outra geração teve. Isso também nos auxiliou. Nós estamos aqui hoje, eu não sei de quantas cidades nós estamos reunidos aqui, né? Pessoas de várias partes do Brasil, né? Graças a essa tecnologia, a gente está podendo fazer, né? Eu não estou em Uberlândia, eu estou na roça, né? Estou aqui
na casa da minha mãe, na roça aqui. Então, conectado na internet, falando com o mundo, né? Então, isso é sem imaginação, né? A gente nunca imaginou isso. Eu creio o seguinte, de verdade, muita gente vai se acostumar a ter a sua devocional pela tela e nunca mais, talvez, vai se voltar para congregar. Eram pessoas que não valorizavam a congregação, valorizavam, às vezes, a mensagem, a pregação, e agora ela descobriu que tem pregador melhor que o pastor dela, então ele pode ouvi-lo quando quiser, do jeito que quiser, e ele se satisfaz só para ouvir o ensino. E há aqueles que, nesse momento, estão sendo despertado para gente que está buscando Deus, está batendo na porta, falando assim, fala de Deus para mim, porque eu estou com medo. Então, nós estamos vivendo um momento que eu acho que a gente vai ter uma boa colheita. Eu creio que algumas comunidades vão fechar, porque também não se ocuparam de tentar, né, se adaptar para esse novo momento, e temos comunidades que vai explodir de crescimento. Então, a gente vai ver uma grande colheita. Domingo passado, nós retornamos os nossos cultos presenciais em Uberlândia e São Paulo. E nós temos aqui essa comunidade então, são 700 cadeiras que a gente tem no culto. Nós temos 6 horários de culto no domingo, né? E nós temos, só de criança, nós temos nossa área de crianças, 700 crianças nos nossos cultos. Então, a gente ficou pensando como seria, porque a prefeitura que liberou para ser 30% da capacidade. Então, a gente colocamos 210 cadeiras. E esse domingo foi a primeira abertura, Uberlândia estava um caos. Toque de recolher, índice de morte altíssimo, muitas coisas ruins acontecendo no Uberlândia. E a gente pensou como se daria esse primeiro domingo, né? Então, nós abrimos 5 horários e mantemos um na linguagem de internet. A gente conversa com a pessoa que está na tela e não apenas transmitido o culto. É bom lembrar disso. 3 modalidades de culto. Primeiro, presencial. Culto online. Culto online não, é diferente de culto transmitido pela internet. Muitas igrejas já vinham transmitindo o culto pela internet. Liga a câmera, transmite para o Facebook, para o YouTube, o que está acontecendo presencialmente. Nós tivemos que fazer cultos online, que é como conectar com a pessoa que está em casa, como conversar. Eu estou falando com o Gilson, estou falando com a dona Laura, estou falando, né, com o Nivaldo, o Everaldo, como é que está? Elias, João Batista. Nós conectamos com quem está aqui. E o culto transmitido nós temos uma experiência presencial que é transmitida para as pessoas que estão em casa. E elas, apesar de tempos ou outros a gente citá-las, né, assim, das pessoas que estão em casa, ou pela rádio, a gente transmite pela rádio aqui também, mas é diferente. Então, eu creio que essa descoberta que a gente vai ter igrejas que vão crescer exponencialmente, novas plantações de igrejas vão surgir nesse momento, e nós temos um grupo de pessoas que já estavam meio frias, que acabaram de esfriar completamente. Então, a gente vai ter muita gente que não retorna, né? Então, eu creio que nós temos tudo para sair melhor do que entramos nessa pandemia. Nós temos a palavra da reconciliação, nós temos a palavra da pacificação, nós temos a palavra da esperança, nós temos a palavra da alegria. Então, nós somos comunidade, né? O lugar, e crente é isso mesmo, a gente gosta de sentar à mesa, dividir a mesa, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, a gente gosta de estar junto, tudo que a gente faz tem que ter comida, crente é isso, é a comunidade da mesa, né? Então, eu creio que nós temos tudo para isso. Agora, algumas coisas, acho que tem muita futurologia, muita especulação, eu acho que tem muita gente chutando demais, porque assim, não dá para saber, não dá para saber se a vacina vai durar quanto tempo, a imunidade. Essa história aí, eu sou a favor da ciência, né? Nós somos o povo, eu creio na ciência, minha mãe foi vacinada, 2ª dose, 1ª e 2ª dose, meu pai foi, quando sair minha vontade, eu vou ser vacinado. Eu nunca perguntei de onde vem a vacina, quando eu vacinei de febre amarela, de poliomielite, né, de gripe, eu não sei de onde foi fabricada essas coisas, mas eu vacinei porque alguém disse que eu tinha que vacinar. Alguns países requerem de nós vacina de febre amarela, então acho que também no nosso tráfego mundial, alguns vão requerer no carimbo da vacinação daqui para frente, né? Então, algumas coisas, como mudou 11 de setembro, viajar era de um jeito,
11 de setembro mudou a maneira de viajar. Tirar visto até 11 de setembro foi de um jeito, né? Migração era de um jeito, agora é totalmente diferente. Eu creio que nós temos mudanças profundas, mas creio que a igreja está bem posicionada se a gente tiver ouvidos que ouvem o que o Espírito está dizendo à igreja. Se a gente tiver um coração quebrantado, reconhecendo que nós precisamos uns dos outros e que ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes nós temos vocações distintas, linguagens distintas. Fazer com que eu ganhe essa juventude, eu preciso ter uma linguagem para com elas, que, como eu disse aqui, perdi os mais velhos. Porque eles disseram, essa linguagem não me adapto. Como eu sei que aqueles já são crentes, está alcançado, então posso. O pastor sofre. Perder gente, a gente sofre. A nossa igreja ganhou, nos últimos anos, mais de 1.000 pessoas por ano, e a gente continua sofrendo por aqueles 50 que a gente perdeu. Porque eram amigos, tinham nome, né? Estavam com a gente muito tempo. São dores. Mas eu creio que se nós fizermos o trabalho direitinho, se a gente fizer o dever de casa, nós vamos poder fazer uma grande colheita. Não sabemos quais são os resultados, né? Eu estava falando da ciência aqui. Eu me preocupo com uma coisa, um paradigma que está criando na cabeça dos crentes. Primeiro, que nós estamos polarizados por conta de política e nós acabamos sendo massa de manobra, né? A gente é muito ingênuo perto dessas políticas. A gente pensa que a gente é esperto. Esses caras, eles pensam 20 jogadas no tabuleiro antes da gente, porque eles estão acostumados ao jogo político. A gente olha lá e não sabemos os bastidores, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, nós temos que ter muita sagaz, sempre temos que ser sagazes no processo. Mas eu penso que nós estamos num momento muito especial e que quando a gente está falando, eu estava falando do paradigma, né, antes que eu me esqueça, é a ciência. Só que nós somos o povo que confronta a ciência. Porque ressurreição do nosso Senhor é contra a ciência. Ter o profeta engolido por um peixe grande é contra a ciência. Cair fogo do céu é contra a ciência. Então eu vejo que muitos crentes, sem perceber, está criando um paradigma mental que vai ter dificuldade de lidar com a fé. E aí eu estava conversando com um cara muito joia, ele chama Julian Spire, não sei se vocês já viram o livro dele, que chama O Povo de Deus, Por que os Evangélicos Importam. Ele é um antropólogo, ele não é crente, ele fez uma pesquisa e fez um livro, eu li esse livro, muito bom, eu tenho um podcast com ele lá no Trocando Ideias da Aliança, só colocar lá, né, no meu Trocando Ideias, você vai ver, e ele me mandou antes de ontem uma declaração de um amigo dele, e ele falou assim, olha só isso aqui, né? Ele chama Juliano. Olha o que o cara falou, né? O cara fala assim, alguém que é crente e falou assim, eu tenho muito medo de perder a fé e continuar vivo. Ou seja, a pessoa estava dizendo, não dá para viver sem a fé. Porque se eu perder a fé e continuar vivo, eu só de pensar nisso me dá desespero. Então eu creio que algumas pessoas, sem se aperceberem, e nós cremos na ciência, ela tem seu lugar, só que nós cremos na ressurreição. Isso a ciência não explica. 3 dias sepultados, o defunto sair, ou como Lázaro, né? Então nós somos o povo do milagre, do sobrenatural, né? Que Deus pode curar quando, como e quem Ele quiser. Nós cremos nisso, Deus de milagre, que é milagre para hoje, não apenas para os dias dos apóstolos, o milagre de Deus é para hoje. Vou orar todas as vezes para Deus curar as pessoas, seja de Covid, de AIDS, de malária, de chikungunya, de qualquer coisa, vou orar. Não sei se Deus vai curar, mas meu papel é orar. Porque eu creio que se Ele quiser, Ele cura qualquer enfermidade. E a gente já experimentou milagre. Você não já experimentou milagre na sua vida? Não é isso? Então, mas eu vou vacinar. A hora que você vai vacina, eu vou lá dar meu braço. Também não tem que ter estupidez. Desculpa pela resposta longa, Silas. Viu, Gálvaro, muito obrigado. O tempo voou, rapaz. 1h30 aqui nós estamos conversando.
E, pelo jeito, se deixasse, a gente ia longe. Mas vamos abrir para perguntas. Agora, eu estou aqui no meu tablet, eu preciso que o co-anfitrião aí, Isaac, faça essa parte aí das perguntas, que eu não consigo. Se eu mexer aqui muito, eu vou sair do ar. Ah, muito boa esse bate-papo, essa conversa sobre missões urbanas. Eu tenho especificamente uma pergunta. Com base no que foi falado, esse crescimento de pessoas que podem ou não retornar à igreja, isso acrescenta um pouco mais o número de desigrejados, que é um outro grupo de pessoas que surge aí nesses últimos 10 anos, aumentou muito o número de pessoas desigrejadas. O que você pensa a respeito disso, como uma estratégia para alcançar essas pessoas? Bom, a primeira coisa, eu não sei se é possível alguém ser desigrejado, né? Às vezes a gente está usando uma palavra que ficou recorrente aí no Brasil, né? Uso desigrejado, que a gente está se referindo a pessoas que não congregam mais, né? Pessoas que deixaram a congregação, apesar de continuarem dizendo que confessam Jesus como Senhor da vida deles, que reconhecem Cristo como Senhor. Então, ele seria uma pessoa fora das reuniões da igreja local, né? Vamos colocar isso. Porque uma vez que a gente crê que nós somos igreja, uma vez que somos igreja, né? Somos igreja, né? Então não tem como eu sair da igreja. Se eu sair da igreja, eu não sou desigrejado, né? Eu sou apóstata, qualquer coisa assim, porque desigrejado não tem jeito. Eu creio que a gente vai ter aumento de todos os aspectos, sim. Essas pessoas que vão se satisfazer com o mundo online, e ela vai dizer, não, hoje eu escuto Silas, aí eu sei que o pastor Isaac faz tal orar, gosto muito da palavra dele também, mas tem dia que eu escuto o João Batista, porque eu gosto da palavra dele nessa área, mas às vezes eu vou lá e escuto o Everaldo, então eu vou me contentando com uma relação com a comunidade da fé distanciada. Então eu creio que nós temos a tendência. Ao mesmo tempo, nós temos muitas pessoas que estão cansadas e que querem a comunhão. Eles querem família, eles querem sentar à mesa, eles querem ter nome, eles querem viver comunidade, né? Eles querem viver coletividade. Eu acho que e a igreja, né, precisa se adaptar, porque às vezes algumas pessoas estão saindo da comunhão local porque talvez se decepcionaram, mas tem assim, mas muita gente está dando desculpa, sabe? Eles queriam arrumar um pé para sair da igreja, porque o irmão começou a descobrir que ele mente demais, e começou a fazer perguntas difíceis para ele, que está traindo a mulher dele. Então, temos várias coisas. Nós temos gente que se magoou por causa de mau testemunhos de líderes, que isso é realidade, e temos uma parte que, na verdade, abandonou Jesus. Se a gente olhar para o ministério de Jesus, ele termina com 150, com medo dos judeus, e a multidão tinha ido embora. O ministério em números de Jesus foi um fracasso. E ele era o mestre, ele era o Senhor absoluto, ele não tinha segunda intenção, ele não estava para as pessoas para tomar delas, ele não estava lá, ele confrontou, e as pessoas foram embora. Então, quero uma dica, irmãos, não tenta fechar a porta de fundo da igreja, você vai morrer tentando. Esforça para abrir a porta da frente para entrar mais gente. A porta do fundo não se fecha. Verdade. A única coisa que a gente precisa garantir é que tem uma porta de entrada maior do que a do fundo. Porque com Jesus, nós o povo aplaudindo, usando que vem o nome do Senhor, na semana seguinte, Barrabás. Então... Perfeito. Alguém tem uma pergunta especificamente aí daqueles que estão conosco nessa noite? Podem acenar ou, se quiserem fazer a pergunta, a gente liga seu microfone, acena para a gente. Gilson aí está banando a mão aí. Gilson. Só um instante, Gilson. É o Gilson Trajano ou o Gilson? Gilson Ferreira. Gilson. Do Rio de Janeiro, Bispo Gilson. A paz do Senhor Jesus para todos aí.
é uma realidade que nós temos vivido e a igreja não se preparou para isso, e com essa relação a missões urbanas, por quê? Nós vivemos, a igreja não abandonou as partes sociais. E o que aconteceu? O comunismo, que se trajou de socialismo, que depois de progressismo, liberalismo, tomou conta de todos, e com essa visão do Paulo Coelho, que é a visão onde que traz o objeto e a experiência, que descarta a fé, e que é o triângulo que geralmente nós usamos na própria educação. E essa geração, se nós temos essa dificuldade, e aqueles que não saíram para essa visão se aperfeiçoar, como atingir, ou seja, progredir agora nessa situação. Durante a pandemia ficou bem latente essa parede para poder atingir a evangelização propriamente dita, não esse evangelho apaixonado que as pessoas acham que é simplesmente uma live ou um culto ao vivo transmitindo, ou simplesmente com o evangelho, porque a questão didática, como foi falado aí no começo do sermão, não atinge mais as pessoas, porque eles hoje essa geração está com a visão do Paulo Coelho. Qual seria a sua recomendação ou a ideia? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que durante a história sempre tiveram outros pensamentos, ideias que tentaram se infiltrar dentro da vida da igreja. Isso não é novo. As cartas pastorais que nós temos na igreja sempre lá combatendo ideias que estavam tentando se apegar ao evangelho daqueles dias. Então a gente vai combater ideias. Por isso que a Bíblia diz, o Paulo falando para nós, ele diz, não vos conformeis, né? Não se deixe ser moldado pelo pensamento corrente dos seus dias. Isso vem de tempos em tempos, por esse ou por aquele pensador, ideologias, mas o evangelho segue, né? Enquanto todo esse povo vai passando, todas essas ideologias vão sendo derrubadas, o evangelho continua permanente. Quando a gente está falando de todos esses aspectos das missões urbanas, é claro que nós estamos incluindo aí o cuidado ao vulnerável. Então, por exemplo, nosso testemunho aqui, nós temos um projeto que a gente tem atendido, né? Nunca trabalhamos tanto na área social como nós temos trabalhado nesse tempo da pandemia. São mais de 1.000 famílias cadastradas, assistidas com cesta básica, e não apenas de levar a cesta e deixar, são acompanhadas, às vezes está faltando o gás, às vezes está faltando a bolacha, porque os meninos não estão indo para a escola, porque uma das coisas que aconteceu, que boa parte não percebeu, é que uma cesta básica antes para uma família que dava para o mês, ou para 20 dias, agora ela dá para 15, porque as crianças estão dentro de casa, elas não lancham na escola. Então a gente está fazendo um trabalho de fazer um evangelho encarnado. Mas isso é o quê? É o que nós somos. Ou seja, eu tenho que olhar para o meu irmão, ver qual é a necessidade dele e ajudá-lo na sua fragilidade. Se é com alimentação, se é com um abraço, se é com a saúde, nós estamos trabalhando em todos os aspectos para atender. Nós temos uma equipe aqui bacana e está fazendo de tudo, né? Nós estamos construindo 2 casas, no meio de tudo isso, 2 famílias. Uma família com 4 filhos, uma família com 3 filhos. Ficaram órfãos de pai e mãe no Covid. Os tios adotaram, só que não cabia na casa, gente de família simples. O que a gente está fazendo? Reconstruindo casa, para dar condição dessas famílias acolherem, né, essas crianças que perdeu pai e mãe. Uma da família, o pai morreu no domingo, a mãe morreu no outro domingo. Né? Então, assim, dores, muitas dores. Então, eu creio que a gente, Gilson, vai enfrentar essas ideologias, essas ideias para sempre. Então, a gente precisa ficar firme, porque também nada se compara ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por mais engedrada que seja a ideia, a fábula, né, a ideologia, os livros, isso quando a luz do Evangelho traz, ilumina o pensamento humano, ele vai perceber que as palavras de Jesus superam em muito, em graça, virtude, bondade, misericórdia, esperança, coerência. O Evangelho é maravilhoso. A gente só tem que aprender, e tudo que nós estamos falando é isso, é como falar com as pessoas das boas notícias de maneira que ela compreenda. Então, nas missões urbanas qual a linguagem para a pessoa prestar atenção no que eu tenho para dizer para ela? Pegando ela pela mão e caminhando com ela?
é alimentando os filhos que estão passando fome e mostrar o evangelho de uma maneira prática, é ajudando-a, né, na sua loucura, seja o que for. Na realidade, é o ponto de ligação. A gente trabalha muito isso na capelania. Aí em Uberlândia, eu acompanho o grupo da CBC, que é da Igreja de Deus Capelania, aí, eles trabalham muito isso, e foi uma visão que eu trouxe sobre isso aí. Ponto de ligação para atender, porque se a igreja for fazer missões urbanas e não sair com essa visão, como você apresentou aí, de ponto de ligação para descobrir, a gente não vai, porque o poder da palavra, mas você precisa ter um ponto de ligação para poder atingir, né? Se não adianta, se você não tiver um ponto de ligação para chegar a... Então, é isso que tem ficado muito aqui sobre essas questões de missões urbanas e evangelismo. O pessoal não está procurando, ainda está naquele ritmo metódico, e para quebrar esses paradigmas de ideologismo, é buscar o ponto de ligação para poder quebrar, não discutir porque eu quer apresentar, né? Isso aí. Muito bom. Alguém que mais uma... O Elias. Elias. Pronto, Elias, pode ligar. Olá, queridos, graça e paz a todos. Amém. Que palavra muito esclarecedora que acabamos de ouvir. E percebemos que a igreja ela tem, nesse tempo de adversidade, de pandemia, de crise, ela tem, de fato, feito um papel extraordinário perante a sociedade, na área social, na área do evangelismo, aprendendo novas estratégias, né, de evangelismo, de missão. E a pergunta é, dentro social, dentro espiritual, dentro de uma assistência que a igreja está dando à sociedade, principalmente aos seus membros, qual a ação que a igreja deve ou deveria ter para tratar a área emocional, né, até mesmo dos pastores, dos líderes, né, dos membros da igreja, e estender isso à sociedade. De que forma que a igreja poderia agir dentro dessa assistência psicológica? Quer responder, Silas? Não, eu não ouvi direito a pergunta, desculpa, eu não consigo responder. Bom, nós estamos vivendo pressões, né? E a gente está vendo muito pastor se sentindo, por um lado, pressionado pela nova demanda, né? Então, às vezes, a gente fica pensando assim, não, mas parece que eu estou trabalhando menos, que eu estou mais em casa, estou fazendo mais videoconferência, não tenho que me deslocar. Mas a gente não tem noção do quanto isso tem causado distúrbios na vida de muitos. Como eu disse, a gente é um povo relacional. O pastor gosta de cheiro de ovelha, né? Então, às vezes, a gente está vivendo dias desse distanciamento que provoca dores emocionais profundas na vida dos pastores. Então, nós temos dois aspectos. A demanda crescente aumenta a pressão, e aí isso vai criando... Nós temos visto alguns líderes, né, naquilo que é chamado a síndrome de burnout, ou seja, a pessoa torrou, né? Ela estressou, ela não conseguiu mais, porque ela é pressões internas e externas, né? Eu creio que durante muitos anos, talvez nós, pastores, tenhamos tido muitos preconceitos com a área da psicologia, né? Desse acompanhamento, dessa mentoria. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo um crescimento de preocupação, creio que o Silas pode falar disso também, por exemplo, um acompanhamento de mentoria, de acompanhamento psicológico com os missionários, com os pastores, de maneira que a gente possa perceber esses traços antes que a pessoa exploda. Recentemente aqui, por exemplo, nós fomos surpreendidos por um pastor jovem nosso, alguém que a gente ama, e de repente ele chegou e falou assim, estou separando a minha mulher. E que foi um susto para nós, porque a gente convive. Durante um período ele foi obreiro conosco, ele trabalhou de dedicação exclusiva. Mais recentemente, agora no meio da pandemia do ano passado, ele se desligou porque ele queria empreender. E agora ele larga a mulher dele grávida e com a criança de menos de 2 anos de idade.
de 1 ano de idade. Ou seja, o que leva um jovem pastor a tomar uma decisão tão equivocada? Olhando para ele, a gente pensou que ele está num surto que só pode ser um surto. Então, eu creio que a gente precisa estar atentos, porque muita gente próximo de nós pode estar sofrendo e a gente não se apercebeu. Então, eu creio que nós, como igreja, grupo de pastores, precisamos aumentar o nosso cuidado uns com os outros, esse ambiente, né, de confissão, esse ambiente de amizade. O problema é que muitas vezes nós, pastores, somos pressionados pela organização. Porque se eu confessar meu pecado no meio dos meus pares, talvez eu seja desqualificado para continuar com eles. Então, o que acontece? Eu vou me fechando e explodo. Então, a gente precisa criar um ambiente de segurança para que a gente se pastoreie mutuamente. E, se necessário for, não há problema. Eu acho que a gente tem que prover aí esse acompanhamento psicológico aí na vida dos líderes. Ok, obrigado. Eu Muito posso bem. falar um pouquinho disso aí também. Aqui no Vale da Bênção, a gente está fundando aqui um projeto que chama Refúgio do Vale, para atender missionários em burnout, que se tornou uma realidade aí recente, né? Muitos missionários em burnout. Estamos atendendo pastores também, famílias de obreiros, porque se fez necessário criar esse tipo de projeto e que está dando muito resultado. É um programa de levá-lo à reflexão, mas conduzido por psicólogas, mas também por conselheiro bíblico, numa soma dos dois, e tem sido muito bom esse programa aqui no Vale da Bênção. Muito bem, isso é o cuidado integral do missionário, do pastor, É isso mesmo. certamente precisa de todo esse acompanhamento ao longo da vida dele. E, na realidade, não é uma prática de muitas denominações de ter um acompanhamento, cuidado do líder, principalmente agora, que, né, houve realmente uma explosão de enfermidades, muitos deles até, né, foram embora, tiveram que partir. A gente vê muitos soldados que caíram nessa batalha, outros estão feridos, outros se recuperaram, mas ainda ficou algumas sequelas dessa situação toda. E lamentamos por toda essa situação. Fazer missões ou cumprir a grande comissão é um grande desafio para todos nós que somos humanos, gente, mas a gente depende muito, totalmente, do Senhor Jesus para alcançar com êxito o resultado em todas as áreas nesse trabalho da qual nós servimos. Bem, alguém mais tem uma pergunta específica, por favor? Pode levantar a sua mão. Já estamos indo para os finalmente aqui, e você pode ainda aproveitar esse tempo, porque o tema hoje é muito importante para a nossa vida, principalmente aqueles que estão em grandes metrópoles, aí, todo o tempo trabalhando com as pessoas. Eu gostei da expressão do pastor Álvaro de dizer que a gente fala a linguagem deles. A linguagem deles, às vezes, é levar alimento, é levar cobertor, é procurar tratar com dignidade algumas pessoas que estão nas ruas ou que enfrentaram uma situação de risco, como essas crianças que perderam seus pais, ficaram órfãos. E imagino que essa é a linguagem certa do que diz Tiago: cuidar do órfão e da viúva. Esse é a verdadeira religião de que fala Tiago quando diz que a gente precisa falar a linguagem desse povo. Alguém quer fazer uma pergunta? Não mais? Então, nós vamos para as considerações finais. Pastor Silas, depois o Gálvaro também falando aí sobre essas considerações finais para esse momento. Obrigado, eu quero agradecer a vocês dois por estarem aqui conosco nessa noite, por atender esse convite. Isso aqui é um documento, vai ficar guardado numa plataforma, discipulado integral, para que as pessoas possam visualizar várias vezes e tomar como documento para as suas igrejas, na opinião de duas pessoas especificamente que trabalham com missões transculturais e missões urbanas.
e que também já foram missionários no campo. Isso para nós é muito importante, para a igreja brasileira, que precisa, como você disse, pastor Algálvara, de contar a sua própria história. Às vezes, a nossa história ela tem mais impacto do que a gente contar a história de outra pessoa, porque nós vivemos ela. É um testemunho vivo. Pastor Silas. Bom, eu queria falar nessas considerações finais à luz da complexidade de uma cidade que às vezes tem milhares ou até milhões de pessoas e muitas realidades diferentes. Eu só gostaria de resumir isso tudo falando 2 princípios, né? Não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo e é também pela igreja cheia do Espírito Santo. Nós temos que lembrar que o Cordeiro foi morto e comprou com seu sangue pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, de tal maneira que é pela graça de Deus, pelo Cordeiro, pela obra de Deus. Só que esse Cordeiro que comprou para si um povo de várias realidades sociais diferentes numa única cidade, de várias culturas, às vezes até de línguas numa única cidade, ele os constituiu reino e sacerdotes. Não é por força nem por violência, mas é por este reino de sacerdotes cheios do Espírito Santo dessa igreja multifacetada que Deus fará a sua obra, como o Gálvaro enfatizou bem. Ou seja, diante de um desafio muito grande, a gente também pode lembrar que tem o Espírito Santo de Deus envolvido e o reino de sacerdotes que vai alcançar a cidade, e não exclusivamente nós. Amém. Pastor Algálvara, muito obrigado também pela sua presença aqui. Que Deus te abençoe de maneira plena. Mais uma vez eu quero agradecer, ao convite, me senti honrado. Obrigado, Silas, pela confiança mais uma vez. O Silas tem problema de cabeça, gente. Ele é um cara assim que tem me promovido aí, tem me chancelado e me... de qualquer coisa ele é o culpado, gente. É ele que tem grito, né, nisso. Então, Silas, obrigado pela honra, porque sempre você me tratou, viu? Fico muito lisonjeado e com muito temor a Deus pela sua amizade, pela forma sempre honrada que você nos tratou. Muito obrigado. Pastor Isaac, a gente está aprendendo a caminhar agora, né? Espero que Deus nos dê outras oportunidades para outros momentos trabalharmos juntos aí pelo reino. Nós estamos lá, né? Trabalhando para essa década da evangelização, então vamos fazer de tudo. Eu quero encerrar apenas lendo o texto de Mateus, dizendo lá em 9, né, quando ele diz: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Verso 36, ele diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. As cidades é importante, Jesus percorria, né? Jesus ia de encontro a elas. E aqui está dizendo de grandes e pequenas, cidades e povoados. Ele chegava, ele encontrava, né, a família da fé nesse lugar, ele ia primeiramente às sinagogas, e ali ele pregava o evangelho, e essa pregação promovia cura de enfermidades e doenças. E o coração de Jesus é esse. E ele fazia isso porque ele, ao ver as multidões, percebia, né, estavam exaustas como ovelhas sem pastor. Não faltava sinagogas naquele tempo, né? Jesus não estava falando do serviço religioso. Ele estava dizendo de gente aflita que parecia que não tinha pastor para conduzir aos pastagens que ele tinha. E ele fala: olha, a gente tem que orar para mais trabalhadores. Plantação de igreja é um projeto de Deus. Creio que nós temos que nos esforçar. Igrejas que reconhecem as igrejas irmãs que estão nos lugares e que nós não somos melhores ou piores que alguém, somos o que somos, chamados para fazer a obra do Senhor. Mas o que movia Jesus e dava a ele autoridade era compaixão. Jesus não apenas percebia a dor da pessoa,
ele se envolvia na transformação, ele se envolvia na mudança da condição que essas pessoas se encontravam. Se era enfermidade, ele curava. Se era problemas de conhecimento, né, da revelação de Deus, ele pregava o evangelho. Ou seja, Jesus se envolvia na causa da cidade. Então você, pastor, se envolva e perceba a dor da localidade que você está inserido. Olha o seu bairro, se você está lá numa grande cidade, olha para o bairro. Em que você pode ser útil à comunidade que ali está? Lembre-se que nós existimos como igreja por causa daqueles que ainda não conhecem. Nós existimos como enviadores de missões porque falta adoração. Deus está em busca de adoradores. Então, nós enviamos missionários para que aquele povo se torne um verdadeiro adorador do Senhor Jesus Cristo. Então, que você se atente à oportunidade de levar o evangelho dentro da situação e circunstância que você está inserido. Seja num pequeno povoado, seja numa grande cidade. Se você é uma bênção. Mas não se esqueça, a estratégia vem depois da compaixão. Eu identifico, meu coração se derrama de Deus para ser solução para as pessoas. E não apenas um apontamento, né, de dedo para as pessoas. Às vezes as pessoas estão confundindo ser nação santa e povo exclusivo de Deus como alguém melhor que outros. Como os judeus pensavam. Os gentios eram cachorro. Nós somos igreja, sacerdócio universal, como o Sila falou. Então, nós somos agora cidadãos do reino e nós temos que trazer a mensagem da reconciliação. Que Deus abençoe a casa de vocês, o ministério, e dentro daquilo que a gente puder, como aliança, cooperar, ajudar, né, que vocês venham fazer parte. Nós estamos lá sentando à mesa com homens tão generosos, com mulheres tão especiais, e o objetivo nosso é que, juntos, nós possamos cumprir a grande comissão do nosso país. Deus abençoe. Amém. Oremos nesse momento, agradecendo a Deus por esse tempo, um tempo de qualidade. Obrigado, Senhor, por esse momento. Seja sua bênção sobre a vida dos teus filhos, tuas filhas que aqui estão nesse momento. Ah, meu Deus, abençoa cada um dos ministérios dos teus servos, em todas as áreas, aonde eles trabalham, que cada um faça a sua parte, para a glória do teu nome, para que o teu corpo seja edificado, Senhor, e tua igreja consolidada para alcançar muito mais do que pensamos ou pedimos. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Um grande abraço a todos, foi um grande prazer estar com todos vocês.